Pois é, Rodrigo, sabemos a dificuldade nossa, de advogados criminalistas, de atuar na área criminal e principalmente na fase do inquérito policial, que é bem ali no início, né, das investigações de um possível crime cometido por um cliente que nós estamos atendendo, né? E essa dificuldade, às vezes as pessoas não entendem, os clientes não entendem essa dificuldade, né? É bem complicado explicar isso para os clientes, né? É um pouco, né? Até convencer ele a confiar no advogado e contar tudo, porque o advogado ele precisa traçar uma estratégia. Ele não sabe o que a outra parte, por exemplo, o Ministério Público ou o delegado de polícia já investigou, já se sabe. Às vezes o cliente, isso não é incomum, ele chega e conta uma história para o advogado, acreditando que o advogado vá acreditar nele e vá defendê-lo com aquela versão. Mas a questão se resume na prova, né? Então não adianta ele falar assim, olha, eu não estava em determinado lugar e ter uma prova no inquérito já que demonstre por fotografia, ou seja, por escuta ambiental, ou até mesmo estação radiobase, né? Demonstrando que até o aparelho celular dele estava naquela região do crime que ele está sendo investigado. Então, assim, o primeiro passo importante mesmo para facilitar uma defesa criminal, na verdade, não é facilitar a vida do advogado. O advogado não precisa ter a vida facilitada, né? O advogado tem o estatuto da advocacia, ele tem suas prerrogativas, ele consegue trabalhar, consegue fazer ser respeitado. O cliente ele precisa mesmo facilitar a sua própria defesa, né? O réu precisa se ajudar. E então, para isso, ele precisa inicialmente contar a verdade para o advogado. Toda a verdade. O advogado não está ali para julgar ele, está ali para ajudar ele e tentar, de repente, uma condenação que poderia vir num regime fechado, o advogado conseguir quebrar isso e trazer um serviço comunitário, né? Mas tudo isso com base na verdade que ele puder provar. É importante, então, estabelecer uma relação de confiança, né, entre advogado e cliente, né, para que essa versão que ele conte dos fatos possa ser a versão favorável, não que o advogado vá, como as pessoas comumente pensam, que o advogado vai pedir para a pessoa mentir, ou não, justamente é para contar a versão sua dos fatos conforme elas ocorreram, né? Exato, sem a relação de confiança, e importante frisar que a relação de confiança é entre advogado e cliente. A relação de confiança é de ambos. Então, assim, se o advogado também não tem confiança no cliente, o advogado deve renunciar por motivo de foro íntimo e não realizar a defesa dos interesses desse cliente, né? Quando ele quiser impor uma mentira ou alguma coisa que vá prejudicá-lo. Até porque o advogado tem seu nome em jogo, né? Isso influencia muito quando, por exemplo, um juiz vê um advogado ético produzindo provas sérias e robustas no interesse da defesa de um cliente, do que um advogado que mente, né? Não vou dizer que isso aconteça, né? Não tenho conhecimento de todos os casos, mas aqui no escritório trabalhamos dessa forma, de uma forma pautada na ética e na disciplina, porque a gente precisa muito transparecer a versão do cliente sem qualquer prejuízo à bala ética. E essa atuação nossa como criminalistas, né, ela começa lá no inquérito policial, né, auxiliando aí o delegado na produção de provas, indicando a produção de provas, né. Isso é uma parte muito importante do processo, né, da investigação, da elucidação dos fatos, né, porque nós apresentamos para o delegado a nossa versão do que ocorreu e até mesmo uma linha defensiva, né. O que eu tenho visto ultimamente, nos casos que atuamos no escritório, há uma resistência por parte dos delegados em cumprir solicitações do advogado. Por exemplo, temos um caso que requer uma segunda perícia em um veículo. E está parado o veículo há mais de 180 dias e não há um despacho sequer da autoridade policial determinando a segunda perícia. E isso que o próprio judiciário lançou essa hipótese de uma segunda verificação. E não se vê nenhuma providência, se vê um descalabro no cumprimento de uma coisa que vai elucidar o processo, sabe? Isso por exemplo, num caso específico, ele pode ser o desfecho final entre absolvição ou condenação de um cliente. Até mesmo pensando um pouco melhor, né? Às vezes até nem o cliente nem é indiciado, conforme a atuação do advogado, verifica-se que ele não tem relação com esse possível crime, né? E não chega a ser feita a denúncia, no próprio relatório fica demonstrado que o cliente ele é absolvido, né? Isso é uma das importâncias, um dos papéis muito importantes do advogado, né? O papel é importante, mas o cliente ele também às vezes não se ajuda, né? Ele pensa que o advogado é um santo milagreiro, né?
que vai falar, olha, o seu habeas corpus vai sair em 48 horas e ele quer comprar essa ilusão, sabe? Quando a verdade não é bem assim. Então, o que precisa ser feito mesmo em casos tais, né? Confiança no advogado, né? Buscar uma recomendação, não buscar só o preço, dependendo da situação, entender por que sai aquele preço que o advogado cobra, porque às vezes envolve mais de um profissional para trabalhar no caso. É bem complicado mesmo, né? E as dificuldades que nós encontramos também na produção das provas, até mesmo na delegacia. O acesso à delegacia já é um pouco complicado, não é tão facilitado, né? Conforme às vezes até as nossas prerrogativas profissionais não são respeitadas, né? Mas o advogado tem que se fazer presente, tem que se mostrar combativo, né? E é justamente nessa parte que o advogado tem uma dificuldade pela falta de estrutura do Estado, seja ela estrutura financeira, com recursos ali para tomada de depoimentos ou até mesmo a produção de provas, quanto a própria falta de material humano, né? O recurso humano ali de pessoas para atender as demandas que são necessárias, né? O advogado ele trabalha basicamente como um político. Ele tenta fazer uma boa relação entre a administração pública e o poder judiciário. Então, quando ele vai buscar uma informação na delegacia e leva um chá de cadeira por horas, ele deve buscar uma posição mais enérgica para ser respeitado as suas prerrogativas. Até porque ele tem livre acesso, né? Ele pode chegar, entrar no cartório, não precisa ficar horas esperando alguém tomar um depoimento no boletim de ocorrência para alguém vir atendê-lo, para abrir a portinha, para poder ir lá no cartório para pegar uma informação ou para falar com o escrivão. Nesse caso, por exemplo, as agruras, né, o cliente ele não vê que você está passando esse perrengue todo na defesa do interesse dele. Então, realmente, a falta de recursos humanos, e não é só falta de pessoas, não é também de sensibilidade, é dever de probidade. Porque existe a lei, não é nova, né, tem para lá de 20 anos e não é cumprida, né? No caso, por exemplo, das prerrogativas do advogado. É bem complicado, né? E essa produção de provas, ela deve ser ágil, né? Nós temos aí provas que têm um curto prazo de duração. Vamos dar um exemplo aí de gravações de imagens de segurança e até mesmo perícia em algum material coletado, né? Isso dificulta muito, né, a produção da prova e a elucidação dos fatos, né? Então, existem dois viés na prova perene que a gente fala, né? Que, por exemplo, uma câmera que não é disponibilizada por mais de 7 dias porque o sistema não tem capacidade de gravar infinitamente e armazenar, ele tem que sobrescrever imagens. E também no caso que a gente citou anteriormente, da perícia. Por exemplo, está há 6 meses para fazer uma perícia num veículo, só que ele está sobre céu aberto, né? Intempéries do tempo vão danificar esse veículo. E de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do Estado, né? Uma vez que o advogado fez a solicitação dessa segunda perícia e não foi tomada providência por parte do delegado, há a possibilidade da reparação civil. E essa reparação civil, que a gente nunca vê acontecer, para poder acabar com esses problemas de morosidades involuntárias, diga-se, né, de passagem, fazer uma ação regressiva e cobrar da autoridade policial que não fez esse despacho há mais de 6 meses, cobrar esses danos que aconteceram. Então vemos que a importância do advogado na atuação do advogado na fase investigativa, ela é muito importante para que, até mesmo na busca da agilidade da conclusão das investigações, na busca das provas, poder indicar ali ao delegado a linha de defesa, né, de pensamento ali e tudo mais, e isso acaba facilitando ali a vida do cliente, né, em caso vá para uma denúncia, né? O advogado ele tem que pensar o macro, né? Uma visão macro, não só do processo, não só da esfera criminal. Porque às vezes vem uma situação de lavagem de capitais, vem uma situação de ação de improbidade administrativa. Então, assim, tudo dependendo dessa atuação, ele já consegue evitar alguns reflexos. Né? Mas é complicado você explicar para o cliente que existem essas outras nuances que podem acontecer e que esferas são independentes, né? Administrativa, judicial, civil. Então é muito complicado percutir no cliente, né? Estabelecer essa relação de confiança inicial com ele, para ele poder te contar tudo o que aconteceu e o advogado poder trabalhar na melhor forma de defesa dos seus interesses.
Então, nós podemos concluir então que a atuação do advogado ali na fase investigativa ela é fundamental, né? Ela sempre foi, né? Nunca deixou de ser. A questão é que hoje busca-se mais facilidades, busca-se quando você recebe uma citação para apresentar a defesa, no 8º dia dos 10 que você tem para apresentar a sua defesa, você busca um advogado. Então, achando que o advogado em 2 dias vai fazer um bom trabalho para a sua defesa, ou vai achar que não é necessário que se alegue nada no começo agora, e lá no final entre nas razões de mérito. Né? Esse tipo de perfil mudou. Né? A lei ela vem fazendo uma evolução, né? Não é muito justa para o cidadão, né? Conforme situações de... Né? Investiga-se 2 anos e se te dá 10 dias para você se defender. Né? Mas ela vem evoluindo, o advogado tem que evoluir junto e a mentalidade das pessoas tem que acompanhar essa evolução. Não dá para ficar estagnado, né? Achando que o direito de hoje é o mesmo lá da década de 80, da década de 70, da década de 90, sabe? Ele muda muito. Tá, Rodrigo, obrigado aí pela conversa e espero que todos nós, as pessoas que estão assistindo, possam entender um pouquinho melhor aí sobre esse assunto tão importante que faz parte do cotidiano do advogado criminalista, né? Qualquer dúvida, o pessoal pode perguntar. Estamos aqui para tentar esclarecer. Claro, a gente não dá consulta online, né? Salvo quando é na plataforma da própria OAB disponibilizada. Mas a gente tenta dúvidas pequenas, pontuais, né? Tentamos auxiliar, dar uma ajuda, um esclarecimento, mas é sempre aquilo. Busque um advogado da sua confiança. Né? Se você não tem confiança no advogado, você tem que mudar ele porque é você que está com o Estado voltado contra si. Né? Então você precisa de um corpo jurídico muito forte para se defender. Porque eles chegam, às vezes, atropelando direitos, copiando sentenças, isso não é raro de acontecer.